Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Meu nome é Ivanilda Nunes, sou professora de Ciências, Matemática e Filosofia. Sou professora das séries finais. O tema de hoje é Cultura da Paz. E o que é Cultura da Paz? Alguns de vocês sabem falar alguma coisa sobre a Cultura da Paz? Bom, enquanto movimento, a Cultura da Paz iniciou-se oficialmente pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em 1999, e empenha-se em prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segurança. Entendemos por cultura da paz a consciência permanente dos valores da não violência social. A cultura da paz vai mais longe do que construir a paz. A cultura da paz não é simplesmente a ausência de guerra. É diferente também de passividade e resignação. De acordo com a Unesco, a cultura da paz tem como base 8 pilares. Vamos ver esses pilares? Primeiro, educação para uma cultura da paz. É muito importante, que as escolas falem sobre isso, falem sobre a cultura da paz. Tolerância e solidariedade. Participação democrática. Fluxo de informações. Desarmamento. Direitos humanos. No Brasil, em 2017, 35 mil jovens foram assassinados. 75% das vítimas de homicídios são negras. O número de mulheres assassinadas também vem crescendo. O estudo mostra que nos 14 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento, os assassinatos por arma de fogo no Brasil cresciam em média 5,5% ao ano. Depois do Estatuto, de 2003 a 2017, essa taxa caiu para menos de 1% ao ano. Veja aí a importância do desarmamento. Armas de fogo na mão de pessoas que não é legal. Quem é que deveria usar as armas? Quem é que deve usar as armas de fogo? Os policiais, as forças armadas, são eles que têm a legalidade de usar a arma de fogo. Não qualquer pessoa que chegue e vá comprar uma arma e pode se tornar o quê? Pode se tornar perigoso para todas as pessoas, para toda a sociedade. Em 2018, foi aprovada a Lei 13.663/18, que prevê a chamada Cultura da Paz. Faz parte da Lei de Diretrizes e Bases. Incluir no planejamento de todas as escolas brasileiras conceito como mediação de conflitos e desenvolvimento das relações humanas. A cultura da paz é alternativa para contornar a violência nas escolas. Segundo Augusto Buchesi, coordenador de Relações Internacionais do Instituto do Cérebro, o INCER, do Rio Grande do Sul, 70% das crianças que estudam em escolas públicas acham que a escola é um lugar violento. E você, acha que a escola é um lugar violento? Por que a escola é um lugar violento? Olha, quando a gente está na escola e a gente vê uma briga, uma encrenca, às vezes é por nada, uma besteira, mas está ali a criança brigando com a outra criança. O que devemos fazer? Devemos, antes de tudo, conversar, saber o porquê daquela briga, não incentivar aquela briga. E nós, como professores, temos que atender, as duas partes e olhar e tentar resolver, fazer a mediação entre essas duas, esses dois estudantes, duas crianças, porque assim é que podemos viver em paz.
Para Paulo Freire, grande educador e patrono da educação, conhecido mundialmente, considerava a importância da valorização da cultura, das memórias, dos valores, dos saberes, da racionalidade e matrizes culturais e intelectuais do povo. Quando você sabe alguma coisa, você sabe, mas tem que ver que outras pessoas também sabem. Todos nós temos a aprender e temos também a ensinar. Todos trazemos um saber dentro de nós e a gente tem que respeitar isso. E Paulo Freire falava muito sobre isso, sobre os saberes de todos. Aqui nós temos uma figura, 3 figuras, né, que mostram pessoas que lutaram pela paz. A primeira figura mostra aqui a fotografia de Gandhi. Gandhi também uma pessoa conhecida mundialmente, né? Ele lutou muito pela liberdade do povo da Índia, né? Para a Índia se tornar independente. E a luta dele era pacífica. Ele foi conhecido assim como uma pessoa que lutava pela sua causa, pela causa do seu país, mas sem violência. Certo? E ele dizia que a paz não é um objetivo a ser alcançado. A paz é o caminho. Então ele queria conquistar os desejos dele andando no caminho da paz, certo? Outra figura que nós vemos aqui é o Martin Luther King, que foi uma pessoa que lutou muito pelo seu povo, né? Nos Estados Unidos havia, e ainda há, essa questão de cor, né? Então, do negro, do branco. E Martin Luther King, ele foi uma pessoa que lutou pela igualdade racial, né? Ter os direitos. Ele até ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1964. E a última figura que nós vemos, né, e trazemos aqui para vocês verem, são muitas pessoas, gente, que lutaram pela paz e que lutam. Hoje nós temos, né, muitas pessoas lutando pela paz, pela não violência. Então, a última figura nós trazemos Nelson Mandela, que foi uma pessoa que lutou também pelo seu país, África do Sul, que lutava para que os negros tivessem os seus direitos, né? E havia uma discriminação muito grande, né? E tinha essa separação, né, dos negros com os brancos. Ele sofreu com isso pela luta dele, né? Ele lutou, passou 27 anos preso, mas depois a gente viu, né? Ele conseguiu muitas conquistas e conseguiu ser o presidente do seu país, o primeiro presidente negro da África do Sul, certo? 6 princípios da cultura da paz versus o cotidiano escolar. Então, a gente vai ver os princípios que nós devemos ter, que nós devemos enxergar, né? E agir na nossa escola, na nossa casa também. Respeitar a vida. Rejeitar a violência. Então, quando aquele coleguinha que está te chamando para briga, você simplesmente, olha, ignora. Não quero brigar, não vou brigar, nem vou incentivar outro a brigar. Ser generoso. Olha como é bom a pessoa ser generosa, né? Ajudar o outro. Ouvir para compreender. Como é que você vai compreender uma coisa? Como é que você vai entender se você não está ali escutando o outro, né? Vendo o outro, tendo atenção pelo outro. Então, é importante primeiro ouvir para compreender. Preservar o planeta. Isso a gente viu antes, né, em aulas anteriores, falando sobre a preservação do nosso planeta, a questão, gente, do lixo, dos mares, dos rios, do meio ambiente. Então, a gente tem que fazer coisas que possam preservar e não destruir o nosso planeta. E
redescobrir a solidariedade. Vista pelo ângulo da não violência, a educação ajuda a aprender sobre as nossas responsabilidades e obrigações, nossos direitos, aprender a viver juntos, respeitando as nossas diferenças e similaridades, desenvolver o aprendizado com base na cooperação, no diálogo e na compreensão intercultural. Ajudar as crianças a encontrar soluções não violentas para resolverem seus conflitos, utilizando maneiras construtivas de mediação e estratégias de resolução. Promover valores e atitudes de não violência, autonomia, responsabilidade, cooperação, criatividade e solidariedade. E, por último, capacitar estudantes a construírem juntos com seus colegas os seus próprios ideais de paz. Qual é o seu ideal de paz? E como promover a cultura de paz e do respeito? Olhe, uma das coisas, né, que é importante a gente se situar nessa questão aqui, né, de como promover a paz, é colocar-se no lugar do outro. Como é importante a gente pensar no outro, a gente não pensar só na gente, né? Eu sou egoísta, né? Eu quero só pensar em mim. Não, colocar-se no lugar do outro. Promover o diálogo e a amizade. Quando a gente conversa, quando a gente tem os nossos amigos, tudo flui, tudo sai direitinho, né? Temos diferenças, isso aí nós sabemos. Nós temos diferentes, somos seres diferentes, mas a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, né, para entender o outro. Valorizar o que cada pessoa tem de positivo. Todos nós temos coisas positivas. Às vezes, temos coisas negativas, somos falhos, erramos, mas a gente tem que ver aquela parte boa, né? E ver e valorizar que cada um tem de positivo. Administrar os problemas com atitudes de respeito e gentileza. Então, tem algum problema, tem alguma coisa, a gente saber administrar aquele problema, certo? E não se calar diante da injustiça. A cultura da paz diz respeito a uma visão de mundo que privilegia o diálogo e a mediação para resolver conflitos, abandonando atitudes e ações violentas e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir. Bom, gente, esse era o recado que eu queria dar para vocês, né? Falar sobre a paz, sobre a cultura da paz, que eu estou ansiosa para a gente chegar logo na escola e poder, né, estar com vocês presencialmente. Mas vocês sabem que tem a questão ainda da pandemia. Então, eu quero reforçar com vocês a questão da segurança, né? Da segurança, digo, continuar seguindo os protocolos, lavar as mãos, usar máscara, certo? Usar máscara. Quando tiver que sair, quem não precisar sair, fica em casa. Agora, temos as pessoas que, a gente sabe que tem pessoas que têm que trabalhar, vai de máscara. Usar o álcool em gel e se prevenir, gente, porque a pandemia, né, infelizmente, ainda continua. Obrigada a todos vocês. Olá, pessoal. Sou professora Maria Emília Vicente Ferreira e hoje eu vou dar uma aula para vocês falando de cultura de paz. Quando vocês observam aqui a imagem, vocês veem aí já as mãos juntinhas. E por que as mãos juntinhas? Porque a união, quando se tem união, a gente já está trazendo para a gente paz e para quem está ao nosso redor, certo? E a construção da paz é no dia a dia. Conceito da cultura de paz. É um conjunto de valores, atitudes, comportamentos e modos de vida que rejeitam a violência e previnem os conflitos,
atacando suas causas para resolver os problemas através do diálogo e negociação entre indivíduos, grupos e nações. Vejam só, é um conjunto de valores, atitudes e comportamentos, ou seja, comportamento de paz e não comportamento de violência. Quando a gente fala de comportamento de paz, são situações que vão acontecer ao nosso redor, seja na igreja, seja na casa, seja na escola, que traga violência. Você vai ter um comportamento de paz, ou seja, você vai não tentar, não ser realmente, não levar a violência, vai trazer paz onde você vê uma briga, onde você vê uma discussão, certo? E tentar resolver a causa no diálogo, na conversa, com calma. Temos aqui agora os elementos de identidade cultural. E através desses elementos de identidade cultural, é onde acontece a cultura de paz e onde também pode acontecer atitudes que não sejam de paz, atitudes que tragam violência. Aí eu tenho aqui cor e raça, religião. Aí quando a gente fala de cor e raça, quantas coisas a gente vê acontecer com o negro, com a pessoa que é negra, xingamentos, né? Preconceitos e racismo. Religião, principalmente a religião. Quantas pessoas não aceitam a religião do outro e, devido a isso, gera uma violência. E a gente tem que respeitar a pessoa da cor que seja, a religião que ela tem. Temos outros elementos aqui, como língua, vestuário, música e dança, manifestações festivas, tempos livres, gastronomia, habitações, usos e costumes, história e patrimônio. Citei muito cor e raça e religião, porque são situações que acontecem muito no dia a dia e eu vou dar 3 exemplos a vocês. Temos uma imagem, 4 crianças sentadas, outra separada, de braços cruzados aí, e a gente vê que esta criança ela está com raiva ou até mesmo chateada. Mas por quê? Por que será? Eu imagino que seja porque o pessoal lá, as criancinhas lá estão falando dele e ele está percebendo isso. E no que ele percebe isto, ele está chateado. Então é uma atitude errada. Não é uma atitude de paz. Nesta segunda imagem aqui, temos 3 crianças, 3 meninas, onde uma está puxando o cabelo da outra. Imagina aí. Você está lá no seu lugar, chega outra criança e puxa o seu cabelo. É uma outra atitude errada também. Não são situações de paz. E para que a gente transforme essa situação de violência em paz, é não ter estas atitudes erradas. Numa terceira imagem, a gente vê 3 crianças, uma é deficiente e uma das crianças pega a muleta do que é deficiente e ele cai. Outra atitude errada. Imagine você, deficiente, não consegue andar sozinho, só com suas moletas, e seus colegas vai e puxa a sua moleta. Outra atitude errada. Eu estou exemplificando essas 3 imagens para que não aconteçam. Elas não são atitudes corretas, elas não são atitude de paz. E aqui eu coloquei a mensagem aqui, paz, para que vocês que estão observando estas imagens, para quem está me escutando também, eu estou fazendo a leitura de imagem, para que isto não aconteça, para que não venham fazer essas atitudes de puxar cabelo, de falar do colega, de puxar a moleta, certo? Então, para que a gente tenha paz, a gente tem que aceitar o outro como o outro é. A gente não pode ter essas atitudes. Olha aqui, essa outra imagem. Vejam aí. Valorize a diversidade, respeite as diferenças. Quando você valoriza a diversidade, quando você aceita o outro como ele é, independente de raça, de gênero, de cor, certo? Você está respeitando as diferenças, está aceitando como ele é. E vejam aí que nessa imagem nós temos aí todo mundo de mão dadas. E é isso que a gente tem que estar, todo mundo tem que estar de mão dadas para que tenha união e para que tenha paz. E falando de respeito às diferenças,
E falando em respeitar a diferença, vou explicar para vocês um pouquinho o que é respeito. Respeito é o ato de não fazer aos outros o que jamais gostaríamos que fizessem com a gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões sem discriminações ou punições. É não maltratar, humilhar ou espezinhar as pessoas, simplesmente porque nos consideramos certos ou melhores. Respeito, ninguém te tira ou te impõe. Está na formação do seu caráter. Certo? Então, vocês veem aí que respeito é não maltratar, não humilhar, tá, gente? E aqui temos outra imagem, uma imagem bem colorida, com a diversidade de pessoas, né? Temos aí o globo, porque quando a gente fala de uma diversidade de pessoas, não estamos falando apenas do nosso país, do nosso Brasil, estamos falando do mundo, porque a diversidade de pessoas, de gênero, de raça, de religião, está no mundo, certo? E a diferença nos enriquece. Por que a diferença nos enriquece? Porque a gente passa a conhecer as outras pessoas, os costumes das outras pessoas e dos outros lugares, as culturas, certo? E o respeito, quando a gente respeita, é quando a gente tem aquela aceitação pelo outro, do jeito que ele é, de onde ele vem, como ele fala, como ele se veste, o respeito, ele nos une. Tenho aqui uma mensagem para vocês, certo? De paz. O autor dessa mensagem é Daniel Militão, eu achei ela muito bonita e vou ler para vocês. É tão bom viver em harmonia e em paz. Temos que aprender a viver com a diversidade, seja ela religiosa, étnica, cultural ou sexual. Respeito e empatia são duas coisas que são essenciais na vida em comunidade. Ame mais, julgue menos. Você tem o direito de não aceitar, mas tem o dever de respeitar. Gente, lembrando um pouquinho do protocolo, se for sair de casa, use máscara, use álcool em gel, mas só saiam de casa se for necessário. Se não for necessário, fiquem em casa de verdade, tá certo? Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51.